Niterói teve sérios problemas enquanto capital do estado do Rio. É bom a gente lembrar que Niterói é capital, já era capital, foi capital da província fluminense desde 1834. E no curso do século XIX já foi uma capital contestada. Niterói foi contestada por Vassouras, que pretendia o título de capital, coração do Vale do Paraíba, a zona mais produtiva do Império Brasileiro. Foi muito contestada por Campos também, que desde 1880 viveu processos de modernização urbana diferentes de Niterói. Niterói perde o posto de capital em 93 e volta a ser capital apenas em 1900. Um dos maiores problemas da capitalidade de Niterói é o fato dela ser vizinha à capital federal, competir com a capital federal. Uma capital federal que viveu obras frenéticas, digamos assim, de modernização nos seus primeiros 40 anos, né? Quer dizer, a reforma do Pereira Passos, a construção da Avenida Central, desmontes de morro. Enquanto isso, Niterói era uma capital que não tinha dinheiro para fazer reforma. Calçar uma rua era uma tarefa hercúlea, não é? De maneira que esse atraso na modernização urbana de Niterói foi um fator decisivo para que as elites políticas não reconhecessem essa cidade como um local de socialização. Uma capital precisa ter prédios à altura de capital, ela precisa ter elementos simbólicos que ajudem ao ritual do poder. Campos tem luz elétrica desde 1880. Niterói, a luz elétrica chega ao Palácio do Ingá em 1906. Essa proximidade com a capital federal e o atraso das reformas urbanas é um segundo fator que acentua o problema da capitalidade de Niterói. Como as elites fluminenses viviam sempre fragmentadas em disputas internas e não reconheciam em Niterói essa força de capital, elas muitas vezes preferiam atravessar a Baía de Guanabara e ir direto na Câmara Federal, direto no Palácio do Catete, para decidir questões fluminenses, né? Isso tudo enfraquece Niterói enquanto capital. E o quadro vai mudar muito lentamente ao longo do século XX, porque as reformas são lentas, né? Eu destaco dois momentos importantes, como, por exemplo, a construção do Centro Cívico Fluminense, que se dá entre 1910 e 1920, não é? Na verdade, em 27 é o grande momento de inauguração do complexo que a gente chama de Praça da República, aqui em Niterói. É um momento importante de construção simbólica da cidade capital. E o segundo momento são as obras da Interventoria Amaral Peixoto e do segundo governo Amaral Peixoto, que dotam a cidade de prédios de arquitetura modernista, isso é muito importante dizer. A construção da Avenida Amaral Peixoto, que se dá de um modo similar à construção da Avenida Presidente Vargas, no Rio, uma nova organização espacial, construção de prédios públicos, secretarias, tudo aquilo que vai criar um clima simbólico para o poder. Isso muda a face de Niterói, né? Moderniza essa capital. E aí a gente já está nos anos 50, mais ou menos, que, por sua vez, tem um contexto político muito diferente, não é? É uma cidade, portanto, que passou por reformas urbanas grandes, né? E um país que vive um clima democrático. Está saindo da ditadura do Estado Novo, criação de novos partidos e começa a viver uma experiência democrática inédita. Nesse momento você tem um crescimento intenso do PTB, o Estado do Rio se transforma, ele passa a ser um Estado mais urbano e com grandes movimentos sociais pela terra, pela reforma agrária, grandes sindicatos, ganhando mais visibilidade política. Em 58, o Estado passa a ser governado pelo PTB, por Roberto Silveira, e isso dá um aspecto todo especial para o Estado do Rio, porque você tem um partido que estava se fortalecendo, caminhando, um partido reformista, um partido trabalhista, que dialogava com os sindicatos, e isso atrai, adensa, digamos assim, eu gosto dessa palavra, os movimentos sociais. Então, nesse momento, Niterói conseguiu superar os seus problemas de capitalidade e ser uma capital que tem
tudo aquilo que é reunindo todas as condições de capital, de socialização das suas elites e de grandes acontecimentos políticos. E eu acho que o quebra-quebra das Barcas, em 59, marca esse momento, né? Essa capitalidade, essa afirmação da capitalidade de Niterói. Contraditoriamente, a gente está perto de 64, né? Do golpe de 64. E o golpe desfere uma facada, claro, em todo o Brasil, mas em Niterói em particular, porque a cidade tinha grandes sindicatos poderosíssimos, como o dos metalúrgicos, e todas essas lideranças vão ser presas. Então, quando Niterói consegue, enfim, superar os seus problemas de capitalidade, o golpe, logo depois da fusão, acabam com a tradição política do Estado do Rio.